acho que todo mundo sabe a relação de amor que esse canal tem com o Dragon Ball. Não tem o que falar, né, galera? Foi o nosso One Hit. E com certeza o anime foi um dos grandes responsáveis pelo tamanho que esse canal tem hoje em dia, entende? Pô, então eu devo muito esse anime. Mas pra tudo tem limite. Eu acho que não dá mais pra passar pano, não. Vamos falar sobre o novo trailer de Dragon Ball Daima. Renestrantes, Peter aqui. Você se empolgou com o capítulo 101 do mangá de Dragon Ball Super? Você gostou de ver o tio Akira e o Toyotaro dando lá o devido reconhecimento pro Goku? Você gostou de ver a interação entre Goku, Vegeta e Broly? Estão com a expectativa alta pro confronto final contra o Freeza, né? Que agora, pô, é o mais poderoso de todos os universos. O problema é seu, porque a Toei simplesmente me vem agora e esfrega na nossa cara o trailer de Dragon Ball Daima, porra, mostrando tudo que a gente não queria ver em Dragon Ball. Mas será que é por aí mesmo? É tão preocupante assim? É o que a gente vai ver assim que vocês mandarem o like meteórico, aquele estilo zen. Pô, funciona pra caramba, galera. Que é isso? Aproveita e já escreve. Tá curtindo o que você tá vendo aqui, o que você tá entendendo o que tá acontecendo? Dá a sua opinião geral sobre o universo Dragon Ball nesse momento pra você. O que você sente com tudo que tá acontecendo? Tô olhando os comentários agora. Bom, pra quem não tá entendendo é o seguinte, nos últimos dias aconteceu lá o lançamento de várias novidades da Toei envolvendo Dragon Ball durante a Dragon Ball Battle Hour. Lá foram divulgados o trailer do Dragon Ball Sparking Zero, que é basicamente o novo Dragon Ball Budokai Tenkaichi, né? Uma DLC daquele final Dragon Ball Z onde o Goku vai embora com o Ubi, e o trailer de Dragon Ball Daima. Curiosamente, cara, de uma maneira bem safada, os japas divulgaram lá primeiro os jogos e finalizaram o evento com o trailer do Dragon Ball Daima. Eu consigo até imaginar o motivo, e já vou explicar minha teoria sobre isso, mas vamos continuar. Pois bem, eis que o trailer de Dragon Ball Daima me vem e esfrega na nossa cara que o importante é o Goku, todo o resto é cenário e NPC. Vamos lá, galera, raciocina comigo. No Dragon Ball Z surge a grande surpresa que é Goku é alienígena e tem outros como ele lá pelo universo, né? Isso ajuda a expandir a lore de Dragon Ball. Aí, com o tempo, o Goku passa a dividir o protagonismo com outros personagens, principalmente Vegeta, Gohan e Piccolo. Isso foi bom pra caramba. É mais personagens pra gente gostar, e gostar tanto quanto o protagonista. Então, assim, aos poucos a gente vem percebendo que a tendência era que esse protagonismo do Goku fosse se diluindo pra aumentar a importância dos outros personagens, normal. Mas isso em si não é ruim. Não é ruim você expandir o protagonismo, né? Tipo, dar protagonismo para outros personagens. Por quê? Porque quando o universo se expande, você precisa de gente para explorar todos esses ambientes que foram expandidos. Você vai querer saber background de outros personagens, a história dos personagens. Então fica mais rico a história. Pois bem, daí veio o Dragon Ball Super e expandiu mais ainda esse universo. Ele mostrou que existem deuses, e até mesmo o deus que está acima de todos os outros deuses. E eles ainda criaram um torneio que iria reunir tipo, os 10 guerreiros mais poderosos de todos os universos, só para poder expandir mais ainda a lore. Só que tem um problema, tipo, não adianta nada você expandir o universo se você não tiver gente suficiente para explorar tudo isso. E o Dragon Ball Super, ao invés de aumentar a quantidade de gente para explorar esse mundo todo, todos os universos, eles diminuíram. Se antes o Gohan e o Piccolo tinham importância como protagonistas, agora já era, acabou. Ficou tudo nas costas do Goku e do Vegeta. Mas o mangá aos poucos se certificou de fazer justiça pra esses dois. Então eu consigo imaginar, tipo, perfeitamente alguém entrando lá no escritório da Toei reclamando lá com os caras. Entrando reclamando. Ô, Gohan e Piccolo, perderam espaço, né? Agora tá tudo em cima do Goku e Vegeta. Tá errado isso aí, rapaz. Resolve isso, por favor. Daí a Toei vai lá e responde. Ah, é verdade, né? Tem muita gente. Então tira Vegeta e deixa só Goku, né? De lela. Galera, o Dragon Ball Daima, ele já dividiu opiniões quando transformou os personagens em crianças, vocês sabem disso. Mas isso particularmente nem me incomodou muito, pra ser honesto. Eu já tinha dito, inclusive, na nossa análise do primeiro teaser. Transformar Goku em criança e remover os poderes dele, tipo, era só uma forma de tornar a aventura possível, entende? Tipo, uma outra trajetória, uma outra jornada. O Goku já chegou no limite de evolução pessoal dele. Pra ele viajar pelo universo com uma nova aventura, ele tem que ser nerfado. Senão cada luta vai durar 5 segundos. Ponto, não tem o que fazer. O problema é que o trailer mostrou exclusivamente o Goku. Não tem nenhuma, repito, nenhuma cena do Piccolo ou do Vegeta lutando contra inimigos. Então pra mim tá muito claro isso. O Goku vai carregar o Dragon Ball Daima sozinho, e até o Vegeta vai perder a importância que ele tinha, que ele vinha carregando no mangá, né? No anime, nos filmes. Vegeta vai perder tudo isso. Mas Peter, eu assisti o trailer e não tá tão ruim assim. Eu sei, você tá certo. Eu não tô me queixando da parte técnica. A animação tá muito bonita. As cenas de luta voltaram a ter fluidez. E é claro que ver o Goku voltando a lutar com um bastão mágico por trás é uma nostalgia boa, né? Mas precisava mesmo da exclusividade pro Goku? Tipo, só o Goku o tempo todo? Será que o universo Dragon Ball já não foi expandido o suficiente pro Goku poder dividir esse protagonismo com mais gente? Tipo, quando os caras fizeram aquele trailer, será que eles não pensaram, porra, vamos também botar outros personagens aqui pra galera, pra
pra hypar a galera, né? Tem muita gente que não gosta só do Goku, gosta do Gohan, do Piccolo, do Vegeta. É tão difícil assim perceber que vários personagens de Dragon Ball possuem fanbases próprias. O Gohan e o Vegeta, por exemplo, tenho certeza, daria pra fazer um anime só deles. Só deles. Eu tenho certeza que ninguém sentiria falta do Goku nesses animes. E tipo, ia ter uma massa gigante de gente querendo assistir esses animes, acompanhando os animes. Imagina, um anime que o protagonista é só o Vegeta, o outro é só o Gohan, você ia assistir. Enfim, vamos lá. O trailer tá bonito pra caramba, ok? Não vai... Pedro, você é hater. Eu não sou, porra. Ah, tá vendo? Você tá reclamando só porque tem um Goku, porra. Exatamente, só porque tem um Goku. Mas não é porque é o Goku. Eu reclamaria também se fosse só o Vegeta, se fosse só o Gohan, entende? Então assim, o trailer é bonito, ele tá, mas só isso. E eu achei que eles foram bem espertinhos lá em colocar o trailer do Dragon Ball Daima pra fechar o evento. Já tava todo mundo empolgado com o Sparking Zero, né? E foi com essa emoção, com esse hype, todo mundo tava lá, com essa euforia que o público recebeu o trailer de Dragon Ball Daima. Daí fica fácil dizer que o público aceitou bem a ideia. Será que o mesmo público aceitaria se visse o mesmo trailer com um olhar mais crítico, tipo, sem nenhum hype no início? Enfim, é óbvio que não é por causa disso que a gente vai torcer contra. É claro que a gente vai trazer a análise de Dragon Ball Daima. Mas sendo bem honesto, eu espero do fundo da minha alma que eu esteja errado. Porque eu ficaria muito triste e não ver pelo menos o Vegeta em ação. Até porque o trailer mostrou que o Dragon Ball Daima vai trazer o anime de volta pro estilo do anime de aventura. Vai ser uma aventura espacial. E há de se convir que o Vegeta tem muito mais a agregar numa aventura espacial do que o Goku. Porque ele viajava pelo espaço quando servia o exército do Freeza. Seria interessante ver o Vegeta revisitando algum planeta lá que ele visitou no passado. E fora as tretas inconciliáveis lá do Vegeta com o Goku, que seriam muito engraçadas da gente ver lá os dois nos corpos de criança brigando. Pessoa, você acha que vai acontecer isso? Eu acho que vai acontecer? Não. Pra mim o trailer deixou claro que vai tudo ficar nas costas do Goku. Mas bora aguardar. E bora torcer pra eu estar errado, com certeza. Torce daí que eu torço daqui. O que você achou dessa notícia, ok? Eu vim aqui trazer mais uma crítica, né? Eu tenho que trazer também, porra, não é só elogio, né? Já tô olhando os comentários, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou trazer tudo sobre Dragon Ball, vocês não estão entendendo. Aqui vai voltar com força. Eu já empurrei barraquinha de pipoca pra dentro vai embaixo da escada. Então preciso de vocês aqui agora. Tamo junto pra caramba, galera. Valeu! Fui!